tropeiro. Sou tropeiro das terras do sul. Olá, eu sou Roque Malísia. E eu, Renata Sartori. Nossa aventura hoje é pela Lapa, no estado do Paraná. Com 48 mil habitantes, está localizado no Instituto Planalto Paranaense, a 907 metros de altitude. As principais atividades econômicas são agricultura e pecuária, mas tem o turismo também um papel importante para a economia local. A cidade da Lapa teve o tropeirismo como fator fundamental na formação do município, das histórias e da cultura local. A atividade dos tropeiros que viajavam para o comércio de mercadorias e animais durante o século XVII desenvolveu economicamente a região de Campos Gerais, no Paraná, onde fica situada a Lapa. E a gente vai desvendar os mistérios dessa cidade hoje, tendo um dia de tropeiro. Nós vamos conhecer também um teatro por onde passou Dom Pedro II. O programa de hoje está cheio de história e de cultura, vocês vão curtir muito. Então não sai daí porque está no ar Turismo e Aventura. Fandango na ponta do pé. Nós vamos conhecer e descobrir as muitas histórias da Lapa através de um dia de tropeiro. E aí, Márcio? Lapa. Obrigado. Obrigada. Aqui se respira história e cultura. Uau, muito bom. Então quer dizer que a gente vai gostar muito desse passeio hoje. Então, Porque a gente gosta muito disso. vamos fazer uma verdadeira volta ao passado. Ai, que delícia. Vamos lá? Vamos. Como é que vai ser? A gente vai para onde agora? Bom, nós vamos agora na estância Tropeiro da Lapa, aonde nós desenvolvemos um programa chamado Aprendiz de Tropeiro. Então, de agora para frente, vocês são nossos aprendizes. Esse programa existe há quanto tempo? Esse programa existe há 3 anos, mas antes dele, vamos dizer assim, ser colocado em prática, ele foi antecedido por um estudo muito profundo a respeito da história e ele começou como um programa didático-pedagógico, ou seja, é que nós temos que levar nossa cultura para as crianças porque elas vão levar adiante. Mas hoje tem atendido todos os públicos. Então turistas que vêm para cá podem fazer esse passeio com você? Sem dúvida nenhuma. Que é o que a gente vai fazer e conhecer Tudo agora. que tem direito. Um dia de tropeiro. Um dia de Que tropeiro. nós vamos conhecer agora. Vem com a gente, um dia de tropeiro na Lapa, no Paraná. Vamos lá? E? Chegamos à nossa primeira parada. A gente vai começar a nossa viagem como começou Lapa, pelo tropeirismo. Exatamente. Certo? Perfeitamente. Agora a gente vai para onde? Bom, agora nós vamos fazer a apresentação para, vamos dizer assim, os membros da nossa tropa, né? E aí vamos seguir pelo pequeno caminho das tropas, que é onde nós fazemos as atividades, então remontando aquele tempo antigo, nós estamos falando dos anos 1700. Nossa, isso que é a volta ao tempo, né? Séculos atrás. Vamos lá? Vamos lá? Vamos. Beleza. Os tropeiros eram aqueles que levavam as mercadorias do produtor para o consumidor. Não é que em lugares onde não tinha estradas de ferro, onde não conseguia meios fluviais ou pelo... Isso o que você perguntou é bem interessante. Na verdade, nós temos duas situações de tropeiro. O de tropa solta e o de tropa arreada. O de tropa solta, nós estamos falando dos anos 1700, a própria mula era a mercadoria, porque ela servia então de meio de transporte para as Minas Gerais e para as fazendas de café de São Paulo e do Rio de Janeiro. Depois disso, depois dessas mulas utilizadas, elas também faziam o transbordo vamos dizer assim, do material. As tropas que paravam aqui na Lapa eram então as que levavam as mulas. Exatamente. E por isso que a Lapa nasceu e cresceu, né, em virtude das mulas, porque aqui era o meio do caminho. E essas mulas vinham de que parte do sul?
Então, quando se fala do caminho de Viamão a Sorocaba, muitas pessoas ligam a cidade de Viamão, que fica pertinho de Porto Alegre. Na verdade, não é bem isso. Na verdade, até era Vaimão, era a região dos campos de cima da serra, do Rio Grande do Sul, onde em determinado lugar só ia uma mão. Então, o de Vaimão começou, depois ficou Viamão. Por isso que os animais têm cencerro, aquele sino que faz o barulho, porque quando as tropas vinham subindo, sempre, até hoje na regra de trânsito, a preferência é de quem sobe, né? Então essas tropas, ouvindo esse sino, entendiam que tinha alguém vindo naquela mão. E aí iam até, o destino era a Feira de Sorocaba. Se você pegar no mapa, você vai ver que a Lapa fica bem no meio desse caminho. Então a passagem das tropas foi fundamental, como eu já disse, para a criação da freguesia, depois vila, até que a Lapa se torna cidade. Nossa primeira parada é onde agora? Nossa primeira parada é conhecer como que era feito o café tropeiro, que é uma técnica diferente. E aí nós já vamos começar a degustar aquilo que os tropeiros faziam nos anos de 1700. Boa. Vamos lá? Vamos começar. Chegamos aqui? Chegamos. É aqui que é o café tropeiro? Exatamente. Agora o nosso tropeiro mestre, seu Arildo, vai ensinar como é que faz e nós vamos degustar o café tropeiro. Esse é o famoso café. Esse é o famoso café tropeiro. Então, Como é feito? nós põe ali, a Água. água fervendo ali, já ponhamos o pó ali, já ponhamos um pouco de açúcar também. Quando que é está aquele fervendo a água, eu açúcar coloco. preto Eu coloco o pó. Já tá lá o pó. Agora nós vai coar esse café, para isso que estamos esperando. Você já vai ver como é que nós afina ele para vocês tomarem. É isso que eu tô curiosa, porque não tem coadouro, né? Qual vai ser a mágica? Tem duas maneiras. Com água fria, pegar um pouquinho da água fria, uma canequinha e daí arreda do fogo, ou senão com tição. Eu vou fazer com tição. Sabe o que é tição? Não, isso que eu ia perguntar. O que é? Tição é um palanque aceso. É, mas Entendeu? aí é perigoso, né? Se queimar, porque eu sou um pouco atrapalhada, é melhor não Não arriscar. botar a mão, Então lá, tá começando a querer subir, quer ver? Se você deixar, o certo é a gente deixar com água fria, deixa ele subir, põe mais água nessa aqui Certo? e deixa ele subir quando a borra quer sair pelas beiradas aqui, né? Que começa a sair, jogar o pó fora, e assusta. Só que isso aqui ficou meio baixo. né? Assusta é colocar água gelada. Sim, é o susto. É o susto, né? Você arma tudo. Porque o pó, na verdade, ele é um agito, ele tá ficando agitado. Ah, entendi. Tá vendo? Tá fervendo? Tá, ele já? tá fervendo, tá tudo... Olha lá. Agora nós pegamos distância aqui com isso. Ó. Então o segredo do café é isso aqui. Nossa falta boa, com torresmo e coisa. É que vocês não verdade, têm aí, né? né? Não tem. Tá cheiroso, tá quente, tá muito bom. E aí? O que achou? Você que gosta de café, Adoro. qual a sua opinião? Fantástico. Valeu o café tropeiro? Valeu. Aprendeu? Aprendi, mas eu não recomendo. Vamos fazer lá na casa do diretor. Que lá dá pra Isso. montar um negocinho desse aqui, a gente vai fazer um café desse lá. Boa ideia, eu gostei. Boa, vamos terminar de tomar E aí, vamos continuar? pra gente continuar o caminho. Então tá. Vamos? Agora a gente vai para o almoço, é isso? Exatamente, é a parada no meio do dia que tinha o almoço e a cesteada. E era feito assim, o almoço. Exatamente, desta forma, então o cozinheiro era o primeiro que vinha na tropa, né? Ele que se destacava primeiro da tropa ele já e vinha chegava. antes Exatamente. e já deixava pronto. Exatamente, porque uma coisa muito rara era o tempo. O tempo deles era muito escasso, porque as viagens eram muito longas, então não se podia perder tempo. Então esse folclore que fala em churrasco do tropeiro no caminho e tal e coisa é absolutamente folclore. Lenda. Lenda. E aí o Hilário Rodrigues, que sempre se destaca e faz para nós o carreteiro, então ele pode Ah, até ele que é o contar. cozinheiro da É tropa. verdade, é o nosso Fica na cozinheiro da frente. tropa. É você que vai me ensinar como é que faz É. esse arroz aí, Então, bom?
que tem aí? Aqui tem arroz e charque. Porque o que acontece? Diz o carreteiro. Então, para que o tropeiro fazia? Ou o caminhoneiro? Porque é a comida mais rápida, mais fácil. Então, o problema era transporte de panela. Então, era o meio da comida mais fácil, forte e rápida. E que usa uma panela só. E usa uma panela só. Daí muitas mulheres, mas para que uma panela só? Por causa de meio. Para começar, o homem não gosta de lavar a panela, né? Então, por aí não tem o que Ninguém explicar. gosta, na verdade, né? Então, e como é que é feito esse aqui? Começa por onde? a gente cozinha o charque, tem que dar uma carne boa de charque, daí frita o charque primeiro, dá uma fritadinha, e daí joga ele junto com o arroz e cozinha os dois juntos. Para ser rápido, né? Tudo nessa panela. Tudo numa panela só. A gente vai provar isso agora. Vamos provar agora. Vamos ver se esse Vamos. arroz carreteiro tá bom. Vamos lá, experimenta o carreteirinho. Vou dar primeiro para as damas. Vamos provar agora, hein? Isso tá bom mesmo, hein? Só que a gente, além de apreciar essa comida, a gente vai apreciar uma música boa, porque o Ganso vai tocar pra gente também, né? É verdade. Vou de casa, já vou a pé. Sou tropeiro das terras do sul. Trouxe a estrada no rastro da tropa. Uma história de amor na viola, um fandango na ponta do pé, um fandango na ponta do pé. Depois desse arroz tropeiro e dessa música boa, é hora de pegarmos nossos cavalos e seguir viagem, certo? É verdade. Agora nós vamos entrar na vilinha, que representa todas as ruas das tropas que existem no Brasil. Ou seja, o local, a espinha dorsal onde nasceram as freguesias em virtude do tropeirismo. E ali, então, os primeiros serviços de selaria, de ferraria e também as hospedarias, por que não, né? É um lugar, então, que tinha um certo conforto. Exatamente, nesse sentido que eles poderiam comer uma comida mais farta, mais, vamos dizer assim, melhor elaborada pelas pessoas da vilinha, né? Então vamos seguir viagem? Vamos adiante. E aqui também tem um refresco para os cavalos. Ah, sem Não dúvidas. é um conforto só para os tropeiros. Mas pros cavalos Exatamente, também. sempre priorizando, inclusive, o conforto dos animais. Maravilha. Agora então é hora do nosso almoço. Vamos lá, agora é o almoço de verdade. Agora Aquilo é era pra um valer. aperitivo. Quero o teste. É verdade. E o que temos aqui? Aqui nós temos um virado de feijão, tá? Aqui uma carne de panela, né? Um pouco de toucinho, tá? Fica bastante, vocês vão bem cheirosa, né? E aqui é a quirerinha lapiana, uma comida típica aqui da Lapa, que é uma quirera derivada do milho, né? Que daí vão todos os condimentos e também a carne de porco, né? Ou a costelinha defumada, alguns usam o suã, né? E você finaliza com um cheirinho verde e é um prato que fica muito saboroso. E a gente o vai... aroma também é bom, Tá hein? uma delícia. E a gente vai provar agora. Vamos lá. Hoje o Turismo e Aventura desembarcou no Sul.
numa cidade paranaense cheia de cultura e de história. Estamos na Lapa e agora no Centro Histórico, não é isso? A gente já viveu um pouco da história da Lapa, tendo um dia de tropeiro, e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais visitando os lugares, é isso? Exatamente, é a sequência histórica, né, que nos permite fazer numa cidade que preserva a sua cultura. E nesse Centro Histórico, que é tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual e Nacional, são 2 níveis de tombamento, pelo reconhecimento não só da história em si, né, que se desenvolveu neste solo, mas também pelo cuidado com que os lapianos tiveram durante várias gerações de preservar esse patrimônio histórico, que permita que nós possamos fazer uma visita com muita realidade, ou seja, mostrar os fatos realmente onde eles ocorreram. Estamos chegando ao Panteão aos Heróis. E aqui, nesse local, é uma homenagem, é um monumento cívico-militar ao Panteão aos Heróis. E ali nos ícones estão os principais comandantes do Cerco da Lapa, com a figura assim bastante proeminente, que é o General Carneiro. O General Carneiro ele foi o general do Império e foi o general da República. Foi um dos primeiros voluntários da pátria, né? E tanto que quando a Lapa capitulou, o líder revolucionário imaginava, o Gumercindo Saraiva, que passaria pela Lapa em 48 horas. E a Lapa resistiu 26 dias. Isso deu tempo das tropas federais se organizarem então, e sufocarem então, aquela revolta, fazendo com que os revoltosos voltassem ao sul. Por isso que a Lapa é considerada como vamos dizer assim, a consolidadora da República no Brasil, por causa desses 26 dias. Mas o general Carneiro era tão... A fama dele de general assim, bom de briga, vamos dizer assim, bom de guerra, era tão boa que quando o Marechal Floriano recebeu a notícia que a Lapa tinha capitulado, ele disse então Carneiro morreu. Porque ele sabia que enquanto Carneiro estivesse vivo, a Lapa não iria capitular. A Lapa capitulou. Ela deu praticamente a sua vida da época para a República, né? Mas salvou a República que hoje nós temos. Pode não ser a melhor República do mundo, mas é a República que temos. E por que foi essa revolta? A revolta porque, na época, o Marechal Deodoro foi o presidente, né? E ele foi deposto quase com um golpe, na verdade foi um golpe do Marechal Floriano, os dois eram alagoanos, e ele então começou a comandar o Brasil com mão de ferro, ele era conhecido como General de Ferro. E aí ele começou a sobretaxar e taxar questão de imposto em cima do charque, que nós hoje tivemos a oportunidade de degustar. E aí veio uma revolta dos sulistas em relação a isso. E aí já havia os descontentes que não queriam que houvesse a república, os saudosos do sistema imperial, né? E aí então eles se reuniram e queriam depor o Marechal Floriano. Tentaram a primeira vez por mar, não conseguiram, havia já comprado uma esquadra de segunda mão da Inglaterra, há quem diga que daí começa a dívida externa brasileira, né? Mas essa esquadra, que era chamada pelos revoltosos de esquadra de papelão, fez com que não houvesse então a invasão da capital federal, que era o Rio de Janeiro. E aí eles se reorganizaram e vieram por terra, tendo à frente o Gumercindo Saraiva, conhecido como Napoleão dos Pampas, e ele encontrou resistência na cidade da Lapa. Aqui, então, ele frente a frente com Carneiro, foi que ele imaginava que em 48 horas ele passava pela Lapa e a resistência levou 26 dias. E a gente vai conhecer um memorial. Exatamente, o Panteão é um memorial, vamos dizer assim, é um dos monumentos cívico-militar mais importantes do país, que guarda os restos mortais dos heróis e alguns ícones com as figuras que comandaram aqueles dias de guerra. Vamos conhecer lá dentro, então. Vamos lá. Esse aqui é o General Carneiro. Exatamente. Aqui estão os restos mortais, que originalmente ele foi sepultado na Igreja Matriz de Santo Antônio. 50 anos depois do cerco é que foi proposta a construção deste monumento
e foi trasladado aqui. Então aqui está a urna com os restos mortais do herói do Cerco da Lapa, de um dos heróis. E os outros que tem aqui, quais são? Então cada um era comandante em um setor, né? Nós temos a Mintas da Costa Barros, nós temos aqui o coronel Dulcídio Pereira, que é o patrono da Polícia Militar do Paraná, que aliás a Força Pública do Paraná, ela começou a se organizar, o que hoje é a Polícia Militar, começou a se organizar nesta época. E ali o coronel Joaquim Lacerda, que não era militar, mas era um título coronel, uma honraria da Guarda Nacional que eles chamavam, que também quando o Carneiro foi ferido de morte, ele que assumiu o comando da praça. Ali atrás tem outros heróis, né? Isso, exatamente. Então estão os registros dos nomes daqueles que tombaram também. Há civis e militares, inclusive patentes do Exército que não existem mais. Por exemplo, a figura do alferes e um que até é interessante a forma de falar, anspeçada, que eram patentes que existiam. Qual patente hoje? Hoje seria algo assim como um suboficial, um subtenente, vamos dizer assim, um suboficial. Muito interessante. É a história do país, né? É verdade. Bem em frente ao teatro fica a igreja da cidade. Isso, a igreja de Santo Antônio, que foi a primeira construção sólida de pedra que se fez, esse arenito, que é aqui da nossa região, né? E ela foi construída em 1769. Caramba. E de lá para cá é um local preferido dos lapianos, assim, para as celebrações, né? Nós temos um santuário muito grande de São Benedito e se diz na Lapa que Santo Antônio é o padroeiro, mas São Benedito é o padrinho. Nós temos na Lapa o maior santuário dedicado a São Benedito no mundo, que é uma igreja muito bonita também. Então ela é muito protegida pelos dois santos. Mas essa igreja também é preferida porque é do santo casamenteiro. Sim. Então, se alguém tiver alguma necessidade nesta área, é muito simples. É só entrar na igreja pela primeira vez e fazer aquele pedido básico, que é o direito da pessoa, e dar 13 voltas em volta da igreja, pedindo aquilo que normalmente as moçoilas, em determinado momento da vida, fazem, né? Que é o casamento. Tá vendo? Fica a dica aí, vir visitar a Lapa e se estiver precisando de um marido, de uma esposa, vem aqui e fica rodando Já aproveita. 13 voltas. Dá Ficou a muito dica. certo. Dá certo? Dá certo? Muito certo. Eu e a Renata, a gente não precisa disso, Não. então a gente vai para a próxima pauta. Vamos ter. Agora a gente sabe porque tá difícil conseguir alguém, viu? Pois é, mas fizemos na tua parte, né? Bate aqui. Ai, seu Totônio, ajuda Agora aí. vamos esperar para ver se funciona. Vamos continuar, tem mais coisa para conhecer na Lapa. Bom, nós iniciamos pelo Teatro São João. Legal. Um teatro que foi construído por uma associação literária, né, a Associação Literária Lapiana, que começou em 1873. É um local muito agradável, os artistas gostam muito de se apresentar nele e foi aqui que Dom Pedro II foi recepcionado com sua comitiva quando aqui esteve em 1880. Uau, que legal. Vocês vão palmilhar os mesmos locais, não é, em que Dom Pedro II esteve. É muita história, vamos lá? Vamos Então até lá. prepare-se e venham com a gente. Venham ao teatro. É isso aí. Vamos lá? A gente Uau! Olha Que teatro lindo, hein? Lindo. E quando foi que Dom Pedro esteve aqui? Dom Pedro esteve com a sua comitiva em 1880. Foi quando ele veio para o lançamento da pedra fundamental da Estrada de Ferro Paranaguá-Curitiba.
Então, a própria associação literária promoveu essa vinda do imperador para cá, inclusive arrumando a estrada, fazendo a possibilidade da estrada Curitiba ficar mais carroçável, vamos dizer assim, para não ficar com tanta turbulência, para que Sua Majestade pudesse vir tranquilamente para cá. Acho muito legal esse estilo de teatro. Ele funciona nos dias atuais? Ele é uma casa de espetáculo em plena atividade. Legal. Vejam vocês, a cidade experimenta um desenvolvimento muito grande com o tropeirismo, como já falamos, o ciclo da erva mate, o ciclo da madeira, que trouxe um recurso financeiro e que se transformou também em cultura para a cidade, eu acho que estratificado nesse teatro, não é? E para vocês terem uma ideia, como ele foi feito por uma associação literária, que é uma espécie de ONG de época, né? Não era um órgão governamental, então existia uma renda própria do teatro que ele conseguia comprar espetáculos. Então espetáculos que iam para o Teatro Colón de Buenos Aires, paravam com o navio em Paranaguá, subia de trem, porque existe uma ligação férrea do litoral com a Lapa desde 1891, e vinham se apresentar aqui no Teatro São João. Então isso demonstra a pujança da cultura, de tudo aquilo que se vivia aqui. Sendo que depois houve um corte nesse período de cultura, de desenvolvimento e tudo mais, que foi o Cerco da Lapa. E no cerco, por exemplo, ele foi utilizado como uma enfermaria de sangue, né? Principalmente nos últimos momentos do cerco, ele foi extremamente importante. Depois ele passou a ser rádio, muitos anos depois, rádio. Aqui foi uma rádio? Foi uma rádio. Ele chegou a ser cinema também, funcionando como cine, teatro. E depois que foi feito o tombamento histórico, e ele em 1973, 100 anos após o início da sua construção, começou a restauração. Em 1976, ele foi reinaugurado. E respondendo à tua pergunta, como casa de espetáculo em plena atividade. Eu tive a honra de ser diretor desse teatro por 8 anos e meio. Então, estar aqui com vocês é uma satisfação maravilhosa para poder mostrar para o Brasil essa nossa cultura, essa nossa joia rara que é o Teatro São João. Muito legal ter sido tombado e ter sido restaurado e estar tão bem cuidado. Olha isso. É verdade. Admirável. Parabéns, viu? Obrigado. Parabéns ao povo lapiano, parabéns aos órgãos que concorreram para isso, porque patrimônio histórico, além do cuidado, ele tem que ter uso. Um prédio que é recuperado e não tem um uso efetivo, ele normalmente, via de regra, vai ter que ser recuperado anos depois novamente. Exatamente, o melhor tipo de preservação é o uso. E o Teatro São João é a demonstração viva disso. Como é que a gente chega lá nos camarotes em cima? Sai o foyer e nós vamos pelos corredores e vocês vão poder sentar na mesma cadeira que Dom Pedro II esteja. É óbvio que eu quero. Também. E ter a vista lá de cima ainda. Sem dúvida nenhuma, é o Vamos lá? camarote presidencial. Vamos lá. Vem com a gente. Olha, este camarote foi ocupado pelo imperador do Brasil, Dom Pedro II, e a imperatriz Teresa Cristina, quando de sua visita à Lapa em 1880. Em 2016, por vocês. Fiquem à vontade. Por favor. Que vista legal, hein? Incrível. E Já ele tem um é- espetáculo em cartaz aqui hoje pra gente assistir, hein? Pois é, mas quem sabe tenhamos alguma surpresa ainda hoje. Uau! Adoro surpresa. Vocês vão notar que o estilo é o estilo elisabetano, da Rainha Elizabeth. Aqui é a forma de uma ferradura, tá? O teto. E as frisas, os camarotes, são em formas de baias de cavalo. Então, mais uma vez, remetendo à questão equestre dos animais, né? De montaria. O palco é italiano e a fachada é estilo neoclássico. Então, é essa, vamos dizer assim, essa miscelânea de estilos é que fez esse teatro, que é considerado um dos teatros de pequeno porte mais belos do Brasil. Ser único, né? É verdade. Outro detalhe interessante que a gente precisa contextualizar.
Quando o teatro foi construído, ele foi construído com 208 lugares. A cidade tinha homens livres, porque o escravo não era contado como pessoa, era contado como propriedade. Mas homens livres tinha pouco mais de 2.000 pessoas. Então, quer dizer que 10% da população caberia dentro do Teatro São João. Se fosse fazer um teatro com a mesma proporção de hoje em dia, teria que ter 4.800 lugares. Nossa. Então veja você que a grandiosidade desta obra feita por uma associação literária, né? Sem ajuda de governo. E pode ser que um Tá turista aqui. dê muita sorte, venha visitar Lapa e ainda assista um espetáculo aqui, né? Olha, a probabilidade é muito grande, porque ela tem uma pauta de apresentações muito intensa. Muito legal. Bom, lindo aqui. No Paraná, no Paraná, no Paraná, raira, raira. No Paraná, no Paraná, no Paraná, raira, raira. Se alguém quiser me conhecer, não é difícil me encontrar. É só seguir a gralha azul que simboliza o meu lugar. Meu Paraná, terra querida, que tem histórias pra contar. Suas belezas, rios e serras, por certo vão lhe encantar. No Paraná, no Paraná, no Paraná, rai, 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 rai. No Paraná, no Paraná, no Paraná, rai, 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 rai. O Tibagi, o Iapó, Capivari e o Piquiri. E também tem o Cachoeira, que corre lá no litoral. O Iguaçu, lá na fronteira, uma atração fenomenal. Do Marumbi a São Luís, de Vila Velha ao Guartelar. Sempre terá um povo alegre que está aqui a lhe esperar. Vem conhecer essas riquezas do nosso belo Paraná. Meu Paraná, terra querida, que tem histórias pra contar. Suas belezas, rios e serras, por certo vão lhe encantar. No Paraná, no Paraná, no Paraná, rai, 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 rai. No Paraná, no Paraná, no Paraná, rai, 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 rai. Obrigado. Obrigado. Muito bom, muito bom, parabéns. Que recepção foi essa aqui na Lapa, hein? E ainda encerrando com um show desses. Nós que ficamos muito felizes, né? Nós temos um orgulho danado de apresentar nossa terra e poder apresentar para tantos olhos, ouvidos atentos, como são os telespectadores do programa de vocês. Nossa, muito melhor, nos deixa muito envaidecidos. E muito obrigado pelo dia inteiro que passou com a gente. Fez um dia de tropeiro com a gente, foi muito legal. Nós, e tenho certeza que todo mundo em casa gostou muito, foi muito especial, muito obrigado. Uma experiência incrível. Que bom. Muito obrigada. Valeu. E semana que vem tem mais um programão, mas você pode ficar conectado com a gente a semana inteira, porque tem o nosso site na internet, que é www.sbtturismoeaventura.com.br. Tem também as nossas redes sociais. Tem o Insta do programa. Programa Turismo e Aventura. A Rê também tem Insta. Renata.sartório, Eu também tenho Insta. @rockmalísia. A gente tem Twitter, Snapchat, que a Rê também tem Snapchat. Tenho. Facebook, tem a nossa página no Facebook. As receitas que a gente coloca no programa, todas estão lá no nosso Facebook, é só entrar lá. E ontem foi aniversário da Rê. Foi bom ontem. Foi muito bom, foi um dia ótimo. Parabéns. Eu falei parabéns, mas é de Já. novo. Falo todo dia, na verdade. É verdade. Muito sucesso. Muita gente deu parabéns pra você, né? Verdade, queria aproveitar e agradecer, mandar um beijo incrível. Todo mundo mandou mensagem de feliz aniversário. Não consegui responder todo mundo, né? Mas um beijo imenso. Aproveitando os beijos, um beijo especial para a doutora Mirella, das clínicas Belos Corpos. Valeu, eles te atendiam com muito carinho. Muito obrigada. Muito legal. E semana que vem a gente espera você para mais um programão. Domingo que vem, Às 7h30 da manhã. aqui na SBT. A gente espera você, hein? Até lá. Tchau!